Falar um pouquinho rapidinho sobre o chamado. Deus, ele quando nos chama, ele nos motiva, ele nos anima, ele nos faz desejar muito aquilo, ele coloca no nosso coração, ele fala conosco que ele está com a gente. E quando ele nos chama, ele nos dá coragem para ir fazer aquilo que ele nos chamou. Ele sempre está ali falando, olha, eu te chamei, você vai, você consegue. Só que para executar esse chamado, nós precisamos de um preparo. Foi assim que Josué fez, né? Preparou o povo para aquele propósito que Deus havia feito lá no início com seus pais, né? Lá nos antigos lá. Então, o que aconteceu? Josué, ele preparou o povo para atender aquele chamado. Então, quando Deus nos chama, ele nos chama, mas a execução é nossa, não é dele. Muitas vezes as pessoas falam assim, ai, Deus me chamou, Deus, através de mim vai acontecer isso, aquilo e tal. Mas quando é que vai acontecer? Estou esperando isso acontecer. Não, Deus te chamou, mas a responsabilidade de executar o chamado é sua, não é de Deus. Deus já fez, que Deus já te chamou, Deus já te viu em você algo que ele vai, usar o que você tem para realizar aquele chamado. Mas você tem que partir para a execução. Se você não faz nada para que o seu chamado evolua, não há êxito nenhum no seu chamado. Então Deus chama, mas a execução é sua. Josué falou com o povo, prepare a comida, prepare porque daqui a 3 dias nós vamos para o destino, nós vamos para o propósito, nós vamos para o chamado. Então preparem, estejam preparados porque nós estamos indo atender um chamado de Deus. Aí você pode me perguntar, mas qual é o meu chamado, qual é o meu preparo diante do meu chamado? Olha, o seu preparo é a oração, o seu preparo é o jejum, o seu preparo é preparar um ambiente familiar, porque aonde a sua família não se enquadra, e onde não cabe a sua família também, não existe um propósito, né, um chamado com êxito. Porque Deus, ele nos chama, mas Deus, ele não chama para dar problema para a família. Deus não nos chama para causar divisões dentro de uma... Deus não quebra princípio quando se trata de chamar. Deus não quebra princípio em hipótese nenhuma. Então, se a sua família não estiver inserida no seu propósito, não há como resultar um propósito com excelência. Porque Deus chama, mas ele também quer que você prepare. E esse preparo se inclui também a sua família. Se a sua família não se enquadra, é bom você rever aí com clareza o que está acontecendo aí no seu chamado. Uma outra coisa importante também no chamado é a disponibilidade, é a prontidão. Se Deus te chama, você tem que estar pronto, você tem que estar, Não, Senhor, eu não vejo aqui Josué discutindo com o Senhor. E se agora, Senhor? O Senhor me chamou, mas era Moisés, e agora e eu? O que eu tenho que fazer? Aonde que eu devo ir? Senhor, o Senhor me chamou, mas e agora? Me dá um mapa aí para me passar, Me dá... Não, Josué, eu não vejo, a Bíblia não fala que Josué questionou. A Bíblia não fala, a Bíblia fala que Josué usou o quê? Estratégia. Josué usou, Josué usou preparo. Deus te chamou, irmão. Deus te chamou, irmã. Deus te chamou, jovem. Mas o que você tem que fazer? Prepara. Ele te chamou, então a preparação não é com ele, é a sua. Você tem que se preparar para atender o chamado de Deus. Uma outra coisa referente a chamado, depois que a gente prepara para que tudo se enquadre naquilo que Deus nos chamou, é as estratégias. Se você não tiver estratégias, você não vai conseguir executar o seu chamado com êxito. E uma outra coisa também que eu acho interessante aqui, que a Bíblia vai dizer, é que Josué mandou os espias, né? Espiar lá, ver, né? A estratégia de Josué foi essa, vão lá e vê lá, né? Sonda como que tá o ambiente e tal. E a diferença de estratégia, essa parte de estratégia é tão interessante, que Josué, ele foi o que? Secretamente. As nossas estratégias para executar o chamado, muitas vezes ela tem que ser em secreto. Porque quando ela é exposta, ela deixa de ser uma estratégia e vira ideias. E o que é ideias? Nada mais, nada menos que suposições, né? Suposição é aquilo que vamos ver se vai dar certo. Não, e estratégia é a execução daquilo que se foi planejado. Então, quando Deus te chamar para realizar uma coisa, cria meio, cria estratégia. Se Ele te deu aquilo para executar, vai estrategicamente, não sai espalhando para o vento. Porque senão a sua estratégia deixa de ser estratégia e começa a ser ideias. Ideias é suposição.
Então, estratégica é os meios a qual você vai executar aquilo. Então, quando Deus te chamar para um chamado, cria estratégia, crie meios, crie, sabe, começa a criar, sabe, começa a inventar. E agora, o que eu vou fazer para me executar isso? Crie projetos, crie planos, coloca no papel, mas execute aquilo que Deus confiou na sua mão. E outra, se Deus confiou na sua mão, é porque Ele sabe que dentro de você tem coisas que Ele pode pegar e Ele pode aprimorar aquilo para você conseguir executar aquilo que Ele confiou na sua mão. Então não se desmenospreze. Senhor, eu não posso, eu não consigo, não sou para isso, não dá. Não, se Ele te chamou porque Ele já viu que você lá na frente vai dar êxito, vai dar fruto naquilo que Ele te chamou para você fazer. E o interessante é que no meio do chamado, até quem é para dar errado começa a dar certo. O caso aí da cidade, né, que era para ser destruída, e tinha uma prostituta, né, chamada Raabe, que ela acaba ajudando o povo, né, aqueles povo que estavam espiando, escondeu eles no terraço, ou seja, ajudou de certa forma eles. Então, no seu chamado vai existir momentos que você vai falar, meu Deus, e agora? Mas Deus, ele vai até quem era, né, a pessoa errada, até quem era a situação que às vezes você olha e fala, não, dali não. Deus vai tirar dali, do meio daquilo que você acha tão improvável e vai fazer virar provável na sua vida. Porque é Ele que vai te dar força para sustentar o seu propósito. Então, Deus, ele tem os seus meios, ele sabe como fazer, ele sabe como executar cada coisa. Se ele te chamou, então você vai. Outra parte interessante que nesse texto aqui de Josué vai dizer é que Deus ele fez um mar, né? Um mar, aquele rio partir, né? Para o povo passar em terra seca. O interessante também dessa situação, dessa parte dessa história, que é o seguinte, no meio do teu chamado você vai viver coisas extraordinárias, a qual você não esperava, a qual você vai falar, uau, Deus fez isso na minha vida. Que legal, eu não esperava por isso. Então Deus ele vai fazer coisas extraordinárias. Então quando você vai, quem vai se responsabilizar para fazer o milagre de Deus acontecer é Deus. Você só tem que ir. Você só tem que criar estratégia, você só tem que executar, você só tem que ir. Porque quem vai fazer as maravilhas é Deus que vai fazer no meio da caminhada do teu chamado. E uma outra coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, Deus ele não vai, escuta bem isso, Deus ele não vai pegar uma coisa, por exemplo, aqui no texto de Josué vai falar o seguinte, que os homens começaram a rodear a cidade, mas eles rodearam também armados, né? Os homens armados foram na frente, então eles foram armados. Aí você pode dizer, mas Deus não precisava de homem armado para executar o projeto? Claro que não. Deus é Deus, ele faz quando que ele quiser. Deus faz quando quiser, como quiser. Ele não precisa de armas para fazer alguma coisa, porque ele é Deus. Ele é o nosso Deus, ele não precisa de nada para mostrar, sabe? Mas o que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo que Deus ele não vai ferir princípios de leis humanas. Deus ele não vai ferir leis humanas para mostrar, sabe? Nossa, que nós somos o queridinho. Não. Muitas vezes você vai precisar, por exemplo, eu tenho um chamado, então eu vou descansar e Deus vai fazer. Não, você tem que levantar, faz a sua parte que Deus faz a dele. Não fica esperando que Deus ele vai, sabe, fazer o que você tá precisando, o que você tá querendo. Não, ele faz do jeito dele, a vitória é dele, mas as estratégias são suas. A vitória é dele, mas a execução é sua. Você tem que fazer a sua parte e ele vai fazer a parte dele. Deus vai usar humanamente falando aquilo que você tem. Ele não vai pegar lá no céu tipo um brilhinho de mágica e vai jogar e tipo, nossa, você venceu porque eu peguei você e fiz isso. Não, ele vai pegar o que você tem aí. Lembra daquela mulher lá, da viúva? Ela tinha o quê? Só os potes, mas o azeite vem de Deus. Ela tinha que fazer alguma coisa, ela tinha que tomar uma atitude. O azeite não surgiu não. Ela teve que ir atrás, ela teve que se virar para pegar potes emprestados. Da mesma forma é o teu chamado. As coisas não vai acontecer simplesmente assim como passe de mágica. Deus vai usar as situações para te favorecer? Claro que vai, mas a execução é sua. Pare de ficar sentado na cadeira e esperar que as coisas aconteçam como mágica, que não vai acontecer. Porque
Deus, ele tem para fazer na sua vida, mas ele não vai ferir princípios humanos, sabe? Ele não vai ferir leis humanas para mostrar que você é o queridinho, que nós cristãos, que nós servos dele são melhores. Se fosse assim, então, se ele quisesse fazer essa opção de pessoa, para que ele mandou a gente pregar para todo mundo? Não tem lógica, né? Então, esse é o chamado. Vai existir momentos na sua vida que você vai falar, meu Deus, me ajude. Você vai olhar para o lado e não vai ver ninguém. Deus vai usar uma Raabe para vir no teu encontro. Deus vai usar uma Raabe para te dar solução. Às vezes você vai olhar e falar, meu Deus, mas você vai ter que pegar as armas que você tem e você vai ter que ir. Porque Deus, ele não vai descer de lá e vai fazer assim, ó, sai muralha, vem povo. Não, ele vai usar o que você tem. Deus não precisava de armas nenhuma para o povo rodear, sendo que ele já ia dar vitória. Mas Deus, ele quer contar com a sua força de vontade, Deus quer contar com a sua estratégia, Deus quer contar com o que ele te deu, a sua coragem, e para ter um chamado, com a sua coragem para ter uma execução de êxito, de acordo com a vontade dele. E para finalizar, no último capítulo, no último versículo do capítulo 6 de Josué, vai dizer o seguinte: assim o Senhor estava com Josué, e a fama de Josué se espalhou por toda a terra. É uma passagem bem interessante também, que vai dizer o seguinte: a fama de Josué se espalhou, a fama dele se espalhou por toda a terra. O povo venceu, a muralha caiu, e o interessante disso tudo é que no meio da sua execução, quando você estiver fazendo sem reservas, quando você estiver se entregando para Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai soprar o teu nome. Não é você que tem que pegar e ficar falando. Não, as pessoas vão ver o que Deus está fazendo na sua vida, vão olhar para você, vai ver que você é de Deus, que você é filho de Deus, que você é temente a Deus, que você tem um Deus que está fazendo coisas extraordinárias. As pessoas vão ouvir até você o seu nome, Deus vai soprar o seu nome e o seu nome vai ser propagado. Não é você que tem que falar nada, é o próprio Deus que vai soprar o teu nome. Porque quando ele faz por completo. E as pessoas vão vir até você e vai falar como que você fez, como que funcionou, como que faz para dar certo. Porque Deus, ele faz questão de soprar o seu nome, de as pessoas conhecerem o que Deus fez na sua vida. Deus vai mostrar para todo mundo o que ele fez na sua vida. Então esteja preparado, tenha as armas, tenha as estratégias. Para de sentar na rede e achar que o chamado vai cair na sua mão, que a execução vai cair na sua mão. Levante, crie a estratégia, inclua a sua família, sabe? Concilie as coisas e vai fazer o que Deus te mandou, porque tem muitas almas precisando de você. E uma hora dessa acabou enquanto eu tô falando aqui nesse vídeo. Enquanto eu fui editar esse vídeo aqui, milhares de almas desceram a sepultura. Ou seja, a gente não tem muito tempo. A gente às vezes fica pensando no da gente, sabe? Muitas vezes a gente fica pensando no que a gente vai fazer, fica esperando sentado. Ai, Deus, ó céus. Enquanto isso, o diabo tá pegando muitas almas. Então, você que tá vendo esse vídeo, e esse vídeo foi para você, então pare de dar desculpa pro seu chamado. Comece a executar o seu chamado. É assim que Deus quer. Assim como Josué pegou e fez, botou para quebrar, Deus tá querendo com você também. Então, pare de dar desculpa e faça aquilo que Deus te chamou para ser feito.